Eu acho que um documentário que nós vimos no Netflix, eu não sei se quando nós procuramos você, doutora, nós mencionamos, mas transformou a maneira da minha esposa enxergar, da Aline, que ela está inclusive aqui descendo comentários, falar, ela é fantástica. Aliás, o fã-clube tá que tá, daqui a pouco a gente lê aqui. Mas... O Diego tem gabinete do ódio e a Carol é o gabinete da glória, do amor. né? Do amor. A citocina é o hormônio do amor. E aí o que acontece? Nós vimos, se eu não me engano, é o Renascimento do Parto? Tem. Tá, Tem Renascimento do Renascimento Parto, do Parto. 1, 2 e 3, disponível no Netflix. Isso. Ó, já tenho 3 na minha Aí, tem Netflix, já tem patrocina um, nós aí, ó. Isso. Marca o arroba, Netflix. Nem sei se tem arroba, deve ter. O que acontece? Então, falava muito daquilo que você está abordando, que primeiro, a cultura do parto, se é que eu posso chamar assim, no Brasil, ela é uma cultura muito de cesárea, por várias razões, e muitas das quais você falou. Obviamente é mais fácil eu ter ali, faço um parto das 2 às 3, outro das 3 às 4, outro das 4 às 5, né? Tá tudo certo. Mas duas coisas. Tem essa questão de que fora do país, o simples fato de ter tanto parto, né, via cesárea, como nós temos no Brasil, é visto assim de uma maneira horrorosa. O pessoal fala, não, mas como assim você já fez... médicos falam, não, já fiz 5.000 partos cesáricos. Mas como assim? Porque para eles a cesariana é uma intervenção conforme uma necessidade ou uma emergência, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. E essa questão também que nos tocou muito na época, e aí fez com que nós procurássemos a doutora, eu acho que você falou o lance da autonomia da mulher, não apenas a escolha, mas assim, tá... O médico escolheu o dia que o bebê nasce, mas alguém perguntou pro bebê? É uma figura de linguagem, mas até no documentário eu falei, não, ele vai nascer quando? Quando ele tiver que nascer, né? E queria te ouvir um pouco sobre a cultura brasileira nesse sentido, o princípio de autonomia e o quanto de fato, aí são 3 perguntas, o quanto de fato nós precisaríamos de tantos partos assim cesarianos. Por quê? Você chega hoje num médico, ele fala, não, ó, você não pode ter normal porque você é muito magra. Você não pode ter normal porque você está acima do peso. Você não pode ter normal porque tem cordão enrolado. Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso. Deixa eu só... Isso, já fiz pouca pergunta, já faz outra. Não, mas só um comentário assim dessa pergunta, que se puder esclarecer. Mas eu já ouvi falar de parto humanizado e parto adequado. Eu não sei se existe uma diferença específica nisso, porque eu acho que entra nessa questão da autonomia da mulher e etc. Até minha esposa falando, bem dentro disso, ela disse o seguinte, Aline, no nosso primeiro filho não nos deram uma opção de parto normal, foi decidido a cesárea, eu me lembro muito bem disso. Com 6 meses de gestação, por nossa falta de experiência, aceitamos. Então, nos colocaram um medo, nós queríamos o bem do nosso filho, e falou, não, então, olha, a gente está vendo aqui, pode estar enrolado o cordão, então pode ser perigoso, eu até faço, mas é melhor não fazer. E, tem anestesia? Então, eu não faço com anestesia, então se você quiser você vai ter que passar dor. Então não foi assim, eu vou fazer a cesárea. Mas foi uma série de situações, né, que fizeram com que nós pensássemos, meu Deus... Não, que loucura é essa que a gente estava pensando de parto normal humanizado? Tira o bebê daí de dentro, a gente só quer que ele seja saudável. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda uma taxa de cesariana em torno de 15%. Aqui no Brasil, no SUS, essa taxa chega em 45%, 47%. Tá. Tem hospital que é bem mais. Tá. E no sistema de saúde suplementar, mais de 95%. 95%? Mais de 95% de cesarianas, tá? A cesariana, ela é suplementar é o que é pago... Ou é o privado, né? É o particular. Aquilo que é não SUS. Classe média... Então, na prática... Posso fazer uma pergunta, pura curiosidade. Por que você chama de suplementar e não SUS, e não privado? Tem uma questão pedagógica aí? Não, porque é como a lei orgânica do SUS assim fala. Okay, tá. Entendeu? Que linguagem é o sistema técnica. De saúde suplementar. A gente é meio burro aqui. Mas a gente vê pra aprender mesmo. Então, mas na prática, quem pode pagar, então tá fazendo cesárea. É isso. 90 e poucos %. Olha, quem tá pagando cesárea. Quem tá pagando cesárea.
Mas às vezes tá pagando sem querer. Não, mas Isso, mas Entendeu? até mas porque- Tá pagando. Tá pagando, mas não é porque quer. Pra você Não, ter não, um parto sim, normal sim. no sistema de saúde suplementar, você tem que lutar pelo seu parto normal. É. Ah, olha só. Realmente, a gente teve que ir atrás de pessoas, pô, essa pessoa, quem faz normal aqui em Maringá? É. Tal pessoa. Então a gente foi nessas pessoas. Você tem que ir atrás da equipe, você tem que ir atrás do médico, às vezes você tem que pagar Mas você altas foi no taxas particular. de Eu disponibilidade. fui no particular, mas assim, gente, eu não recrimino a cesárea, inclusive eu acho ela necessária em alguns pontos. O que eu falo lá em casa é o seguinte, enquanto estiver tudo normal, parto normal. Tá tudo bem. Né? Aí a nossa obstetra, a nossa GO ali, ela realmente concorda com isso. Né? A nossa enfermeira, a gente tem uma enfermeira também, obstetra, a Ju, um beijo pra Ju aí, super necessária pra nós. Também tem a mesma linha de raciocínio. Então, assim, a gente tá tudo meio alinhado. Eu só não. Eu, como pai, acho que tô cortando. Você fez um monte de pergunta pra ela, né? Pelo amor de Deus, Diego. A gente aqui eu quero nós ouvir a somos doutora mal e você tá educados aqui, aqui. né? Não, eu quero- É que eu tô empolgado. É que assim, o que eu nossa tenho médica medo- lá da família. o que eu tenho Imagina medo. se tivesse Tão mulher grávido nessa aí, né? bancada. É que eu tenho medo, assim, do exagero. Eu não gosto do 880, né? Então, assim, existem os exageros, né? Por exemplo, não, eu quero o par normal e a criança tá lá sofrendo, tá todo mundo sofrendo e eles, não, vai ser. Mas nenhuma mãe em sã consciência vai aceitar ter um parto normal se ela não souber que aquilo é o mais seguro para ela, para o filho dela naquele momento. E daí agora eu vou pular. Esse é o parto adequado. O parto adequado é aquilo que é adequado para você naquele momento, tá. respeitando a sua autonomia e dentro da medicina baseada em evidência. O parto adequado é a evolução do chamado parto humanizado. Entendi. Hoje, inclusive, a gente quase nem fala muito parto humanizado. Adequado. A gente fala mais o parto adequado. É que, às vezes, quando eu falo parto adequado, as pessoas não sabem do que eu tô falando.